Olá, bem-vindos. O Melhor e Mais Justo reafirma o compromisso com você e segue com a luta em defesa da legalidade e da democracia por todos nós. Nesta semana, crucial para combater o golpe em curso, uma análise do caldo social e político que está nas ruas, na mídia e no Congresso Nacional pode fazer a diferença para revelar o que ainda é obscuro para muitos, que por isso acabam servindo às manobras que tristemente estão fazendo o país retroceder. A história irá cobrar a decisão deste momento. Para começar a jogar mais luz no atual cenário, com a palavra a filósofa Marilena Chaui. O que me impressionou muito, e particularmente em São Paulo, nas manifestações da direita, as manifestações da Fiesp, da Avenida Paulista, o que me impressionou foi o fato de que os participantes, primeiro de tudo, não têm uma pauta, a não ser dizer fora Dilma, eles não têm mais nada, não tem programa, não tem proposta. Então, é um grito que, se você perguntar, bom, e depois o que acontece? A resposta é, não sei, não me interessa. Esse é o primeiro ponto. O segundo é, quando nas manifestações o Alckmin, o Aécio, o Serra, o Aloysio, enfim, PSDB, foi vaiado, a cúpula do PSDB foi vaiado, você num primeiro momento diz, bem feito, está colhendo o que plantou. Depois você tem que dar uma recuada e dizer, não, isso é muito perigoso. Eu tenho aqui uma multidão que não está ligada a movimentos sociais, não está ligada a partidos políticos, não está articulada a um plano e uma proposta. Eu tenho uma multidão tomada de fúria, de ódio, de ressentimento, de vingança. Eu tenho aqui um caldo de cultura para uma multidão fascista, para uma multidão nazista que renega e recusa a política. Demorou para nós vermos a esquerda perceber o que se passava, levar em conta o risco de perda de todas as conquistas republicanas e democráticas, de todos os programas sociais e da nossa autonomia e soberania econômica com a perda do pré-sal. Demorou para a esquerda perceber. Mas quando a esquerda percebeu, ela veio às ruas para dizer não vai ter golpe, e ela não veio de qualquer jeito. Ela não veio com uma massa desvalida e enfurecida. Ela veio organizada. Ela veio organizada pelos movimentos sociais, pelos partidos políticos de esquerda, pelos grupos de lutas por direitos, ou seja, ela veio como uma verdadeira manifestação de direitos democráticos. Então, há uma qualidade diferente na manifestação não vai ter golpe e na manifestação fora Dilma. Nós vamos ganhar essa parada, nós já ganhamos na rua. As insurgências que brotaram contra o golpe vieram da periferia, de juristas, intelectuais, estudantes, artistas, movimentos organizados no campo e nas cidades. A convergência desses corações e mentes será capaz de garantir o Estado democrático de direito? Para responder a estas e outras perguntas, a gente tem a honra de receber João Paulo Rodrigues, da Direção Nacional do MST, e Esther Solano, socióloga, professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo. Bem-vindos. E aí, nós vamos conseguir enfrentar o golpe e derrotá-lo com mais democracia? Vou começar pelas damas, João Paulo. Esther. Acho que a única forma de enfrentar o golpe é a democracia, é valorizar a democracia. Acho que a Marilena falou uma coisa que para mim é essencial, importantíssima, que eu quero reconhecer de novo, a ideia de que nós não podemos negar a política.
Nós fizemos uma pesquisa nas manifestações pro impeachment e olha qual foi o resultado. Dos manifestantes pro impeachment, só 11% acreditavam no PSDB e só 1% acreditava, tinha uma confiança no PMDB. Ou seja, é a negação absoluta do que significa a política partidária. Então você pensa, bom, nós vamos ter o Temer, segundo eles, como próximo presidente, mas eles confiavam no Temer, mais ou menos 3% dos manifestantes. Então aí você vê um patamar de absoluta desconfiança, e não só desconfiança, é a negação e a rejeição da política tradicional, o que deixa a porta aberta para saídas perigosamente autoritárias e não democráticas. João. Eu acho que, de fato, vai ser uma briga longa, difícil, porque a direita golpista, ela vem se ensaiando já faz tempo para construir um novo modelo econômico, um novo modelo de governo, e precisa construir uma nova maioria na sociedade que ela perdeu nos anos de governo Lula e Dilma. E para isso, o que nós estamos trabalhando, elas organizou o que nós chamamos de tempestade perfeita, né? Foi essa combinação de combinar as mobilizações dos coxinha nas ruas, mobilizar uma república paralela em Curitiba, combinado com ações contra as esquerdas e as políticas públicas na internet e o discurso do ódio. Então nós vamos e a grande mídia, né? E a grande mídia, óbvio. Não só na internet. Então nós vamos ter que atuar de várias frentes, ou seja, de fato não é uma guerra de movimento, como diria o glorioso Gramsci, é uma guerra de posição que vamos ter que enfrentar coletivamente. Mas a primeira batalha é ganhar novamente deles, agora, o impeachment do dia 17. Eu acho que isso é uma batalha que ela vai ter um elemento simbólico, Sim. mas, acima de tudo, um elemento prático, né? Que é ser derrotado de novo para a gente garantir que a votação, que a Dilma teve 54 milhões de votos, ela tem não só uma simbologia, ela é muito mais importante do que todo e qualquer processo de impeachment que está em curso. Agora, do ponto de vista prático, você falou, nós temos que derrotar o golpe no Congresso Nacional, a face parlamentar do golpe. Qual o feeling de vocês, quais as informações de vocês em relação às condições concretas para derrotar? Nós temos como impedir que o golpismo construa 342 votos na Câmara com esse massacre midiático que faz um já ganhou, que pressiona dizendo que todos os partidos estão debandando da base do governo. Isso inibe, constrange, pressiona os parlamentares ditos indecisos, aqueles que já não estão alinhados a favor ou contra o golpe? Eu acho que é uma disputa bastante desigual, porque do outro lado tem um poderio econômico, Fiesp, interesse dos Estados Unidos, a própria Rede Globo, com um poderio muito forte para tentar desequilibrar o jogo. Mas eu acho que a esquerda, o setor progressista e o próprio governo cumpriu com suas tarefas de casa. O governo fez um conjunto de ações importantes no último período. Eu acho que as mobilizações de rua e o que tem acontecido em todo o país tem sido importante para ajudar, inclusive, pressionar os indecisos. E tenho para mim que a sociedade em geral, o comportamento tem sido bom. Chama atenção para dois aspectos. Os artistas, de modo geral, eu acho que o posicionamento da figura mais simbólica é o Chico Buarque, mas de modo geral, Sim. todos têm tido uma postura muito decente. Chico, Gil, Caetano, grandes ícones da música, outros tantos das artes cênicas, Sim. outros tantos do humor, né? E a intelectualidade como um todo. Tenho para mim, chama atenção também para os juristas, eles têm cumprido um papel importante. Eu acho que essa movimentação do nosso lado fez com que nessa reta final nós possamos acreditar que vamos ganhar o impeachment no dia 17. Vai ser uma briga difícil, mas se as eleições fossem hoje, a opinião minha, João Paulo, como MST, e pelo que nós temos acompanhado, é que eles não vão conseguir 342 votos, e acho que tem muita chance de nós ganhar na Câmara, sem ter necessidade de ir para o Senado, que aí muda completamente a configuração. Eu concordo com o João Paulo que é uma disputa extremamente desequilibrada. Isso me parece uma coisa clara, né? Porque por um lado você tem todo um conjunto de ferramentas de poder muito claras e por outro você tem um governo claramente enfraquecido, um PT também com um projeto também muito enfraquecido. Que teve as suas ferramentas de ação neutralizadas, não pelo judiciário, ou pela mídia. Mas tem uma coisa que eu acho que talvez seja a maior vitória que nós estamos tendo nesse processo, que é o empoderamento da sociedade. Eu estava muito crítica nos últimos anos, pensando, mas
onde está a sociedade civil organizada? O que está acontecendo? A intelectualidade, juristas, artistas, estava todo mundo muito parado, muito em silêncio, talvez muito apático, muito passivo, né? Eu brinco, de desculpe, alguma Esther, forma, que nós tivemos um nível de politização em 20 dias que não tivemos nos últimos 10 anos. Então, acho que nós estamos recuperando esse nosso protagonismo político. Eu sempre falo com os alunos, nós não podemos dar tudo por perdido. Por quê? Porque isso leva a que todos nós assumamos uma derrota precipitada, prévia, e assumamos que nós somos passivos nesse campo. Não, nós temos que pensar que nós somos atores políticos ativos e cada um de nós que faça o que esteja na sua mão. E acho que nós estamos fazendo isso. Né? Agora, por que demorou? A Marilena Chaui estava nos dizendo na abertura do programa que, assim, olha, a esquerda, os setores progressistas, né, não só a esquerda organizada, demorou a ir às ruas, demorou a reagir. Tinha uma espécie de... a Esther chamou de apatia, mas tinha uma certa acomodação. Quer dizer, você tem 12 anos de governo no campo progressista, com erros e acertos, mas com muitos avanços, inclusive dando protagonismo e espaço para movimentos sociais, etc. Isso pode ter acomodado um pouco o campo progressista e parte dos movimentos sociais, achando que o governo, do ponto de vista institucional, daria conta de resolver essa parada e sem precisar que a sociedade se mobilizasse? Eu acho que teve uma acomodação que é natural, daquela ideia de quando você olha um pouco o cenário internacional, quando a esquerda chega a um país e ela se sustenta durante tanto tempo num país, normalmente você tem uma certa acomodação social, porque, enfim, todo mundo começa a acreditar que o projeto está caminhando, né? Agora, o último governo Dilma foi contrário a todo esse tipo de princípios que nós denominamos esquerda, né? Então, eu já me surpreendi um pouco quando eu não vi uma resposta tão contundente como eu pelo menos queria, né, que estivesse nas ruas. Mas me parece, por outro lado, que houve um certo, talvez, menosprezo ao que estava acontecendo no campo da direita. Faz um ano, né, eu estava pensando outro dia, faz um ano que estou pesquisando as manifestações pro impeachment. Faz um ano que esses grupos estavam se manifestando na Paulista. E ninguém enxergou, ninguém quis enxergar, não teve talvez a capacidade analítica para perceber que aí tinha já uma ameaça em curso muito grave, né? Então talvez faltou essa perspectiva, essa sagacidade, esse timing de ver o que realmente estava acontecendo. Olha, eu acho que, concordo em parte com a Marilena Chaui, porque eu acho que a esquerda organizada conseguiu participar das lutas. Se você for pegar lá em 2013, nós tivemos uma paralisação importantíssima. Depois disso, a campanha de Dilma, em 14, foi um exemplo de uma participação. De uma virada, inclusive, exatamente. Importante, né? Eu acho que o que nós não conseguimos fazer e conseguimos agora foi envolver outros setores não organizados e que não é da trajetória do petismo, dos partidos, que veio para a luta. Ou seja, nós estamos trazendo setores que fazia tempo que não se mobilizava conjunto. Eu acho que essa é a novidade. A ideia de você conseguir fazer uma convergência no campo progressista, porque é difícil unificar forças à esquerda, né? Ou seja, se você pegar a mobilização, as últimas, a da Paulista, você tinha muita gente que não é da esquerda clássica que nós conhecemos. E a da Praça da Sé teve um componente novo, que foi setores da classe trabalhadora que até então também não estavam participando da mobilização. Eu acho que esses dois cenários deu uma qualidade nessa reta final. E tem um componente cá entre nós que pesou contra nós nesse período, que o governo ajudou a fazer muitos gols contras. Vários momentos o comportamento do governo foi muito ruim. Então, óbvio que isso ajuda a desmobilizar o nosso campo e, pior, soma do outro lado. A legitimar o outro lado. Exatamente. Todos os ajustes político-econômicos que houveram em 2015 dificultou muito o nosso discurso com a base social das organizações do nosso campo. Acho que algumas posições políticas do próprio governo sobre lei, terrorismo, sobre terceirização fiscal, etc. Enfim, eu acho que nesse último período o governo conseguiu se realinhar novamente com o que se elegeu, com a sua base que elegeu em 14, e nos deu uma qualidade no discurso político. Então isso facilita. Eu acho que tem uma frase do Caetano Veloso que é ótima, né? Agora, eu sou Dilma, que é justamente isso. Agora sim. E é um pouco isso que a Marilena Chaui chama, mas veja, é o Caetano, os outros já estavam na rua. Agora, sem querer me alongar muito, mas tem um outro componente que, na minha opinião, a direita também já gastou a sua energia com força máxima nas lutas. Eu acho muito difícil você ter uma Avenida Paulista maior do que foi as outras. Por quê? Porque, basicamente, eles conseguiram levar os setores da classe média. E, na minha opinião, toda a classe média de São Paulo foi para a Paulista. Ele só consegue aumentar a sua base social
se eles entrar nos setores da classe trabalhadora, que até agora não foram para as ruas com a esquerda, mas também não foram para a rua com a direita. E eu acho muito difícil esse discurso que é contra os negros, que é contra o trabalhador, que é contra a política pública, convencer e trazer os setores da classe trabalhadora. Eu acho que pegando um gancho com o que o João Paulo falou, eu concordo. Eu acho que eles chegaram também ao ponto limite quantitativo das manifestações, porque tem um componente interessante do que a gente não pode negar que tem uma grande quantidade da classe trabalhadora, das periferias, com um sentimento antipetista muito grande também, isso é óbvio, né? Mas os grupos que mobilizam os protestos pro impeachment não estão interessados nesse tipo de grupos sociais, isso me parece muito claro. E, por outro lado, o conteúdo das manifestações pro impeachment é classista também no sentido de que nós pesquisamos isso quando fomos para a rua e nós vimos a grandíssima maioria dos manifestantes pro impeachment são contra as cotas, por exemplo. Tem um muito forte discurso da meritocracia, são contra a Bolsa Família, tem um discurso punitivo, policial muito forte. Então, você tem aí pautas altamente discriminadoras, né, contra as periferias, contra a população de classe economicamente mais baixa, né? Então, é muito difícil que eles consigam congregar tudo isso. No campo de gênero, né, no campo de fundamentalmente orientação sexual. No campo fundamentalmente de classe, de grupo social, porque nós perguntamos, cotas, mais médicos, Bolsa Família, radicalmente contra tudo isso. Não, tu pega o exemplo melhor, é uma mobilização em Salvador, onde 95% de quem foi participar da mobilização era branco. Numa cidade como Salvador, que tem 80%, quase 90% da população negra. Mais então, simbolismo do que esse. É um recorte de classe muito grande. Por isso que a parte boa desse aspecto é que eles estão no teto da mobilização. E se eles demorar um pouco mais para avançar, na minha opinião, começa também a desgastar essas mobilizações de rua. Caindo, né? Porque não interessa. Tu imagina, porque não é orgânico, inclusive. Não é orgânico, e você vê a contradição que houve, que os próprios tucanos ajudou a mobilização e foi escorraçado de lá. Todos nós vimos o que queriam. Então, também não interessa para eles manter esse tipo de mobilização. Se foram, eu brincava outro dia com a minha mãe e falava, mãe, olha o que está acontecendo. Um ano de campanha Lava Jato, antipetista, fortemente na mídia, e quem é que cai nas pesquisas de intenção de voto? O PCdoB, foi quem caiu, né? É isso mesmo. Eu acho que é um pouco... E o Lula sobe, né? Efetivamente. E o Lula então, sobe. Eu preciso fazer o primeiro intervalo, mas a gente volta rapidinho, não sai daí.